Meu Deus do céu. Tá chegando a minha vez. O que é que eu vou falar? Respira. Vamos falar hoje de confissão. Salve Maria! E aí pessoal, tudo bem? Antes de tudo eu queria agradecer a cada um de vocês. O vídeo anterior foi um sucesso, muita gente compartilhou, a gente teve muito inscrito no canal e eu espero que a gente continue esse crescimento e continue alcançando todos os corações que forem possíveis. No vídeo anterior sobre Quaresma, eu falei sobre a importância de fazer um bom exame de consciência e realizar então uma confissão antes da Páscoa. Só que o sacramento da confissão, ele é de extrema importância, a gente não deve procurar ele só antes da Páscoa, mas ele deve ser o sacramento, depois do sacramento da comunhão, que mais deve ser buscado por nós. Portanto, todas as vezes que você precisar, não tenha vergonha e vá atrás de um sacerdote e se confesse. Porém, quem nunca passou pela situação de ter que falar o mesmo pecado pro padre, pela situação constrangedora daquela fila que você fica aguardando a sua vez e que você fica, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Você tá acostumado a se confessar, né? Se confessa todo mês, bonitinho, mas vai falar que não dá um friozinho na barriga. Existem alguns pontos que você precisa levar em consideração antes de procurar um sacerdote e realizar uma confissão. A gente vai falar aqui sobre alguns deles para poder auxiliar vocês. O primeiro passo para você realizar uma boa confissão é fazer um bom exame de consciência. Tá, mas como eu faço então um exame de consciência? Calma que é fácil. Primeiro de tudo, reza e peça que o Espírito Santo te ilumine. Depois disso, você vai pegar um bloquinho, uma caneta e vai começar a escrever tudo aquilo que você se lembra que você pecou. Vale ressaltar que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que vai contra o que a igreja nos ensina. Os pecados eles se dividem em pecados mortais, pecados veniais e pecados sociais. Os pecados mortais são todos aqueles que afetam diretamente a nossa relação com Deus. Ou seja, é muito simples, você pega a lista dos 10 mandamentos e vê se você cometeu algum deles. Lembrando que, se nós estivermos em pecado mortal, nós não podemos comungar, nós nos afastamos verdadeiramente de Jesus. Portanto, se você cometeu um pecado mortal, é aconselhável que você procure um sacerdote para confissão no mesmo dia que você cometeu um pecado ou o mais próximo possível. Em seguida vem os pecados veniais, que são aqueles que nós cometemos a todo momento, mas a gente muitas vezes passa batido e nem percebe que está fazendo isso. No ato penitencial de toda a Santa Missa, os pecados veniais eles são perdoados, mas é importante que a gente leve sempre eles para a confissão. Os pecados veniais são pecados de menor magnitude. Eles não ferem o coração de Deus da mesma forma que os pecados mortais, mas ainda assim são pecados. São coisas que nós precisamos melhorar. E por último, então, vem os pecados sociais. Os pecados sociais, eles são assim como os pecados veniais, de uma menor magnitude. Mas são pecados que interferem diretamente a nossa vida em sociedade. Por exemplo, se você estiver dirigindo e atravessar um sinal vermelho, é um pecado social. Enfim, façam um excelente exame de consciência. Pense em cada situação que você possa ter pecado. E o principal, seja sincero com você. E se assim como eu, você também tem dificuldade de se lembrar dos seus pecados, não tem problema nenhum, você pode levar uma lista. O importante é que você não se esqueça de nada e anote tudo e fale tudo para o sacerdote. O segundo passo para você realizar uma boa confissão é você se arrepender completamente pelos seus pecados. Não adianta você pensar em todas as coisas erradas que você fez, mas você não se arrepender de nenhuma delas. O pecado é aquilo que nos afasta do amor de Deus, então a gente precisa realmente se sentir arrependido de ter cometido. É preciso que haja contrição, é preciso que o nosso coração esteja humilhado quando a gente for se confessar. Eu vou mais além, eu diria que a gente precisa detestar o pecado que a gente cometeu. O catecismo ele vai nos ensinar que existem duas maneiras de contrição. A primeira é a contrição perfeita, que é aquela que brota do coração de Deus, e é aquela que nós nos arrependemos amargamente por ter ferido o coração de Deus. Essa é a maneira mais difícil de acontecer, porque acredite, a gente ama muito pouco a Deus. Tem um livro de Santo Afonso de Ligório chamado A Prática do Amor a Jesus Cristo. É esse livro aqui. Eu aconselho você que leia esse livro, que você vai ver nos primeiros capítulos o quanto a gente ama muito pouco Jesus. Portanto, a contrição perfeita ela é muito difícil de ser alcançada. Porém, existe uma segunda forma de contrição. O catecismo vai chamar de contrição imperfeita. Ambas as formas, elas são dons de Deus e elas nos levam à reconciliação com Deus. A contrição imperfeita é aquela que nós sentimos o peso do pecado, sentimos por ter pecado, mas também nós fazemos isso por medo da condenação. E não tenha vergonha por isso, porque também é dom de Deus. A gente só se sente arrependido porque Deus permite isso, porque o amor de Deus é tão grande e é tão maravilhoso que a gente consegue reconhecer que sem o amor dele a gente não é nada. E se você não se arrependeu ainda daquele pecado,
reza e pede para o Espírito Santo te iluminar e te apresentar o amor de Deus e mostrar para você o quanto aquele pecado te faz mal. Eu diria que é um processo. Quanto maior a intimidade que a gente cria com Deus, mais a gente vai se reconhecendo pecador e vai querendo mudar isso e se assemelhar cada vez mais a Jesus Cristo. Enfim, quando você estiver com o seu coração contrito, com o seu coração humilhado e arrependido de tudo aquilo, você vai para o terceiro passo: renunciar a cada um daqueles pecados. Ou seja, nunca mais cometer aquilo. Tá, eu sei o quanto é difícil fazer isso, mas é preciso que a gente faça isso. A nossa carne ela é fraca, mas o pecado não é vitamina pra gente ficar se alimentando. Sério, velho, para de criar pecado de estimação. Para de cometer aquele mesmo pecadinho. Até porque pra Deus não existe pecadinho e pecadão, é pecado e pronto. Se converte, meu filho. Tá difícil. Tá difícil. Não faz sentido se a gente sair da confissão com o pensamento em cometer aquele pecado novamente. Mesmo que você tenha se arrependido, é preciso que você tome a decisão de não cometer mais aquele pecado. E aí eu dou uma dica para você que pode te ajudar nisso. Busque a confissão com frequência e de preferência com o mesmo sacerdote. Você vai começar a perceber como é chato você ir a cada 15 dias se confessar com o mesmo sacerdote e contar o mesmo pecado. A prática de ter uma frequência na confissão ajuda a gente a se policiar e não cometer os mesmos pecados. E o quarto passo, a gente precisa então ir até o confessionário e contar tudo pro sacerdote. Só lembra de uma coisa, é confissão, não é direção espiritual. Para de querer justificar os seus pecados. Você vai lá e vai falar o que você fez e não o porquê que você fez aquilo. A gente comete um novo pecado quando a gente começa a se justificar sobre aquele pecado que a gente fez. Ai, padre, me perdoa, eu falei mal de tal pessoa, mas ela falou mal de mim primeiro. Ai, padre, eu briguei com a minha mãe, mas ela tira minha paciência. Ai, padre, É que nada. Para. Você pecou e pronto. O padre só quer saber o seu pecado, ele não quer saber o que te levou a pecar. É muito chato quando a gente está na fila de confissão e a gente precisa esperar uma pessoa ficar meia hora trocando ideia com o padre. É preciso que a gente tenha também misericórdia. Às vezes a fila da confissão está enorme e tem muita gente querendo se confessar também. Você está precisando de conselho, você está precisando de um direcionamento na sua vida, procura um sacerdote que faça direção espiritual. É isso que você precisa. Mas a confissão ela precisa ser rápida. Você chega lá, abre o saco com todos os seus pecados, deixa cair tudo e já era. Depois de você contar todos os seus pecados para o sacerdote, ele vai passar para você uma penitência, vai te dar absolvição e é importante também que você vá cumprir essa penitência o quanto antes. A penitência ela vai servir para que a gente possa reparar os pecados que a gente cometeu. Não que a gente vá de fato conseguir reparar os pecados que a gente cometeu, mas nós acabamos de receber o perdão de Deus, então com um coração agradecido a gente cumpre as penitências. Acredite, as penitências lá atrás eram muito piores. Hoje, ó, é tranquilo você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma dezena, um rosário, dependendo do seu pecado. Enfim, a Santa Igreja ela vai pedir que a gente se confesse pelo menos uma vez por ano antes da Páscoa. Mas como eu te falei no começo, procure a confissão tanto quanto você procura a Eucaristia. Esteja sempre limpo para receber Jesus Eucarístico. E se você ainda tiver dúvidas com relação a isso, eu peço que você procure na Bíblia a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Nelas os evangelistas vão explicar muito melhor e de maneira muito mais simples o que é se confessar. Ah, uma última coisa, não tenha medo do sacerdote sair espalhando seus pecados. Primeiro porque ele tem muitas pessoas para confessar, então para de estrelismo, ele não vai lembrar justamente de você e dos seus pecados, tá bom? Para que tá feio. E segundo, independente da conduta do sacerdote, ele pode te dar o sacramento. O sacramento é como uma pérola, e se você jogar essa pérola numa fossa, ela vai continuar tendo o mesmo valor. Então não interessa se o sacerdote está envolvido na mácula do pecado, isso não cabe a você. Ele vai te dar o sacramento da mesma forma. No momento da confissão, o sacerdote está em persona Christi, ele é o próprio Cristo. E é pro Cristo que você está se confessando. E no fim desse vídeo eu espero que tenha acendido uma chama de reconciliação no seu coração e que você vá procurar uma confissão quanto antes. E novamente eu agradeço o carinho de cada um de vocês, continuem me mandando mensagens, eu tô curtindo pra caramba. Eu tô anotando cada uma das ideias que vocês estão dando pros próximos vídeos também. Com certeza ainda vai vir muita coisa boa aqui. Eu acabei de criar um Instagram pro nosso canal, lá eu acho que eu vou conseguir ficar um pouco mais próximo de vocês. Então se você ainda não segue, o link tá aqui na descrição, segue a gente lá. Novamente eu te peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá um like nesse vídeo e compartilha para que todo mundo possa fazer uma boa confissão antes da Páscoa. É isso, a gente se encontra na semana que vem então com mais conteúdo. Fica com Deus e salve Maria!